Oh, glória, que maravilha. Então eu convido você, meus irmãos, amém, a todos, a estar abrindo a sua Bíblia junto comigo no livro de Êxodo. Livro de Êxodo, e vamos estar aprendendo com a palavra do Senhor Jesus. Livro de Êxodo tem o início da Bíblia, Gênesis, depois você já encontra Êxodo, amém, irmãos? Irmãos, eu quero já, antemão, falar para os irmãos, se vocês se sentirem ofendidos, não é ataque, não é Deus querendo nos corrigir, é Deus querendo falar conosco, amém? Não estou aqui atacando ninguém, não estou falando mal de ninguém, é Deus querendo nos colocar diante dele mais e mais em santidade, amém? Todos encontraram? Livro de Êxodo, capítulo 33, amém? Porque muitas vezes a gente se encontra num pecado, em alguma coisa, e aí a palavra vem de encontro a gente, fala daquilo que a gente tem feito, e a gente pensa, o pastor está falando de mim. Não, eu estou pregando a palavra de Deus, eu estou pregando a palavra de Deus, que ela vem para nos corrigir. Quando um pai de família, ele corrige o seu filho, é porque não ama? É porque ama, é porque quer que o filho ande nos seus caminhos, é que o filho obedeça a ele, para que chegue adiante, para que sejam felizes, para que consiga tudo aquilo que ele quer. Isso também é o desejo de Deus sobre a nossa vida, amém? Todos encontraram? Livro de Êxodo, é o segundo livro, é facinho. Livro de Êxodo, capítulo 33, amém? Encontra um pouquinho d'água aqui. Todos encontraram o livro de Êxodo, capítulo 33, amém? Podemos ler? Amém? Versículo 1 em diante, amém, irmãos? A palavra do Senhor diz: o Senhor disse a Moisés: suba deste lugar, você e o povo que tirou. Amém? Deixa eu ler de novo, estava pegando aqui a água, amém, irmãos? Amém? Ó. A palavra do Senhor diz: o Senhor disse a Moisés: suba deste lugar, você e o povo que você tirou da terra do Egito, e vá para uma terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: eu a darei à sua descendência. Enviarei o anjo diante de você, e expulsarei os cananeus, os amoreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Vão para uma terra que mana leite e mel. Eu não irei no meio de vocês, porque vocês são um povo teimoso, para que eu não os destrua no caminho. Quando o povo ouviu estas má notícias, pôs-se a pratear, e nenhum deles usou as suas joias, porque o Senhor tinha dito a Moisés: diga aos filhos de Israel: vocês são um povo teimoso. Se eu fosse com vocês, ainda que por um momento, eu os destruiria. Portanto, tire as suas joias, para que eu saiba o que hei de fazer com vocês. Então os filhos de Israel tiraram de si as suas joias, desde o monte Horebe em diante. Amém? Deixa marcadinho nessa passagem e vamos orar para que Deus nos dê o entendimento da palavra. Ó Deus de poder e de glória, Senhor Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Pai, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor nos deste, meu Pai. Acabamos de ler a Tua palavra, meu Pai. Nos dá, Senhor, todo o entendimento, meu Pai. Abre, Senhor, Pai, o coração do Teu povo, meu Pai, para que possa entender e receber a Tua palavra, Senhor. Usa, meu Pai, todo o Teu servo com o Teu Espírito, meu Pai. Tira todo o nosso eu, toda a nossa carne, que somente a Tua palavra, Senhor, seja ministrada nesta hora, e toda dificuldade, todo o mal,
que seja repreendido agora, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Poder se assentar, e quem puder, as palmas é para o Senhor Jesus. Amém, irmãos? A palavra do Senhor, ele começa o versículo do Êxodo capítulo 33, nos fazendo promessa, nos mostrando que as riquezas, as coisas boas que Deus tinha prometido para aquele povo, ainda são para nós. Nós não somos descendentes de Abraão? Né? Eu creio que sim. Amém? Então ele começa dizendo que as coisas boas que foram prometidas para Abraão é também para nós. E ele começa dizendo para que a gente, ele começa dizendo que as coisas que ele prometeu, e diz os nomes, né, dos profetas. Ele diz quem vai tirar da frente, e são várias nações que ele diz que vai tirar da frente para que o povo de Deus viesse a alcançar aquilo que o povo de Deus precisava e que Deus já tinha prometido. Porém, tinha algo que Deus já tinha reclamado deles. Tinha algo que Deus já tinha falado com eles. Irmão, e nós sabemos que quando Deus chama uma pessoa de teimoso, é a mesma coisa que nós aqui. O que é uma pessoa teimosa? É quando você fala com ele 2, 3 vezes e ela continua no mesmo erro, teimando. É ou não é? Quando um pai, quem os pais aqui? Vários pais tem aqui, né? Quando você fala com o seu filho 2, 3 vezes e ele não faz, você chama o quê? Você é teimoso mesmo, né? Não é assim que a gente fala? Você é teimoso mesmo. Eu já falei para você não fazer isso. Eu já falei 2, 3 vezes. 2, 3 vezes. Então Deus chama esse povo de teimoso. Por quê? Porque Deus já tinha falado com eles. Deus já tinha falado sobre o pecado, sobre o que eles estavam usando, e Deus não se agradava deles. Amém? E aí, ó, vamos na palavra, amém? Porque o povo tem uma mania de dizer, é coisa do pastor, é o pastor. Não, vamos tudo na palavra de Deus, amém? Ó, veja bem, ó. Êxodo capítulo 33, versículo 1, amém? Ó. O Senhor disse a Moisés: suba deste lugar, você e o povo que você tirou da terra do Egito, e vá para uma terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaac e a Jacó, dizendo: eu os darei a sua descendência. Então, tudo que Deus prometeu ao povo é para nós também. Nós somos descendentes de Abraão, amém? Porém, ele já começa a dizer o que ele vai fazer ainda mais para que nós alcancemos aquilo que ele tem para nós. E já no meio da conversa é que ele fala do que estava barrando. Do que ele estava barrando. Eu fico imaginando que é a mesma coisa, semelhante a nós pais aqui também na terra. Você olha para o seu filho, vê que ele está tirando nota ruim, e você diz: ó, se você melhorar a nota, no final do ano eu compro aquela bicicleta que você quer tanto. Se você for mais atencioso, se você respeitar a sua mãe, se você respeitar o seu irmão, se você não brigar, eu vou fazer isso, vou fazer isso. Não é assim, né? Eu, pelo menos, minha mãe prometia um monte de coisa, né? Porém, eu não dava muito trabalho, não. Mas ela prometia: ó, se você for assim, assim. Por isso que eu cheguei até onde eu cheguei, porque eu dava ouvido o que ela falava, e não era preocupando o que ela me dava, não. Porém, às vezes eu lembrava para elas: mãe, você não disse que me dava aquilo e tal, aquilo, e ela me dava, amém? Eu sei que eu fiz minha mãe sofrer, né, assim, por um algo. Veio agora na lembrança, porque talvez Deus queira que falamos aqui, amém? Não sei se alguém conhece aquela chinelo preta, toda preta, de borracha, aquelas mais simplesinhas que tinha no Ceará. Bem simplesinhas, irmão sabe. E ela comprava para todos os irmãos. Nós estamos em 6 lá em casa. Inclusive vem um agora, quarta-feira vai sair um de lá para vir aqui fazer uma visita para mim. Amém? E ela comprava para todos a mesmo chinelo. E eu não me dava com aquele chinelo. Eu não queria. Era um chinelo preto, e não por causa da cor, né?
mas não encaixava no meu pé. Eu olhava e não queria. E ela fazia das tripas coração para me dar uma havaiana, porque eu achava linda aquelas que eram azulzinha, ou aquelas branca e azul. E eu dizia, não quero essa, eu não quero. Aí ela dizia para mim, se você for bonzinho, se você passar, se você isso, aquilo, eu te dou. Só eu consegui chegar à oitava, o primeiro grau, segundo grau, e agora faço faculdade, sou técnico em prótese dentária, fiz magistério. Então tudo que eu podia conquistar, eu consegui, porque ela dizia, se você for bonzinho, eu vou te dar isso, vou dar aquilo. E eu seguia do mesmo jeito o Senhor faz conosco. Às vezes tem algo que está barrando a nossa vida de nós sermos abençoados, e este algo é tão pequeno. E nós vamos ver aqui, esse povo era as joias. Deus tinha feito todas essas promessas Deus tinha feito para aquele povo, mas eles precisavam tirar de si as joias. Vamos na Bíblia, amém? E Deus promete que tirava todas as nações da frente para que eles passassem. Por que Deus ia tirar? As outras nações não eram homens, mulheres, como todo aquele povo, como nós. E por que Deus tirava? Porque aquele povo, ele vivia sem pecado. Era um povo que Deus já não tinha mais contato com eles. Então Deus tirava para que o povo que quer servir a Deus viesse passar. Porém ainda tinha algo que incomodava a Deus. Tinha algo que incomodava, e Deus diz, eu não vou no meio deste povo, porque se eu for, eu destruo eles. Eu fico imaginando, irmãos, Deus olhar para uma pessoa toda enfeitada, toda emperiquitada, por desculpa a palavra, e ele dizer, eu não vou no meio, porque se eu for, eu destruo. Foi isso que nós acabamos de ler? Foi isso. E a gente vê, irmão, que as igrejas, os pastores, em vez de pregar para as pessoas tirar, para as pessoas se corrigir, para as pessoas saírem do pecado, daquilo que não agrada a Deus, eles estão liberando tudo, irmão. Estão liberando para que as pessoas vivam do mesmo jeito que as pessoas estão vivendo no mundo. Nós deixamos a nossa casa, cada um agora podia estar dentro de casa, fazendo os seus afazeres, fazendo qualquer coisa, mas estamos na igreja, estamos aqui, e a gente vai ficar 10, 20 anos na igreja para ir para o mesmo inferno do que o povo do mundo? Não. Viver as mesmas consequências, viver o mesmo sofrimento do povo do mundo? Não. E muitas das vezes é por causa de um algo tão pequeno. Muitas vezes é um algo tão pequeno que nos barra de nós receber aquilo que Deus tem para nós. Este povo aqui era joia. Vamos na palavra? Veja bem, versículo 2, amém? Êxodo capítulo 33, versículo 2, amém? Amém? Enviei o anjo diante de você, e expulsarei os cananeus, os amoreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Aí olha o que tem o versículo 3, irmão. Vão para uma terra que mana leite e mel. Aí tem um ponto, amém? Olha na Bíblia de vocês que tem um ponto. Deus manda que todos vá para uma terra boa, amém? Deus nos quer o quê? O melhor para cada um de nós. Agora vê o detalhe que Deus agora fala, amém? Depois do ponto, amém? Amém? Todos estão acompanhando comigo? Olha o que Deus fala, eu não irei no meio de vocês, porque vocês são um povo teimoso, para que eu não os destrua no caminho. Está vendo, irmão? Está escrito na sua Bíblia assim? Quem que tem a coragem de ler aí, só para mim ver se está diferente da minha? Alguém pode ler para mim? Alguém? O versículo 3. Para uma terra que mana leite e mel, porque eu não fluirei no meio de ti, porque és um povo obstinado, para que eu não consuma no caminho. Está vendo? É a mesma coisa. Obstinado, mesma coisa de teimoso. Deus diz, eu não vou no meio de vocês. Por exemplo, Deus chega na porta
Aí diz, eu não, olha para todo mundo, vê todos nós no pecado, diz, eu não vou entrar aí, não. Diz, não, eu jogo fogo no meio de vocês. Deus olha para nós e diz, eu não vou no meio de vocês. Imagina uma passeata, imagina esse povo que estava vindo, saindo do Egito, entrando na terra prometida, e era a multidão, 6 milhões de pessoas, e Deus, eu não vou no meio de vocês, eu não vou, porque se eu for no meio de vocês, eu destruo vocês, porque Deus vai olhar para as pessoas e vai ver o pecado, Ele vai olhar e vai ver o pecado, igual fala lá em Apocalipse, Deus, eu conheço as suas obras, e quando Ele diz que Ele conhece as obras, é porque Ele olha para cada um de nós, Ele sabe o que nós estamos fazendo. Ele tem autoridade para dizer, eu não vou no meio de vocês, senão eu destruirei do caminho. Aí olha o que acontece, ó. Veja bem, ó. Amém? Todos estão acompanhando comigo na Bíblia? Amém. Quem não tiver Bíblia, eu não sei, acompanhe em casa, para que você veja o que Deus está falando, amém? Ó. Olha o que diz o versículo 4, ó. Quando o povo ouviu estas má notícias, pôs-se a pratear. O que é pratear, irmãos? Chorar. Ai, meu Deus do céu, Deus não vai com nós. E agora Deus não vai com nós. E começaram a pratear. Começaram a chorar, porque Deus não ia com eles. E aí, ó, veja bem, ó. Começaram a pratear e nenhum deles usou as suas joias. Algumas Bíblias têm atavios. Como é que está na sua? Estilete? Enfeite? Enfeite. Joia? Qualquer coisa é enfeite. Ah, mas eu não uso ouro, eu uso bijuteria, pior ainda. Então, todos tiraram as suas joias. Todos começaram a chorar, porque Deus não ia com eles. E tiraram. Agora veja bem, irmãos. Olha um detalhe. Por que eles tiraram as joias? Alguém tem uma ideia por que eles tiraram as joias? Se a gente ler o versículo anterior, o que foi que Deus falou? Eu não vou no meio de vocês, porque vocês são um povo teimoso. Então, ele já sabia qual era a teimosia, ele já sabia do que estava impedindo de Deus andar com eles, ele já sabia o que estava impedindo de Deus abençoar eles entrar na terra prometida, eles já estavam sabendo de tudo, porque eles eram o quê? Eles tinham ciência que eles já tinham sido chamados de quê? Teimoso. Aí eles têm a ciência de que Deus já tinha falado com eles, eles tiraram nenhum. Não está aí, ó. Nenhum usou as suas joias. Ah, pastor, mas o senhor não está falando lá em Gênesis, lá em Êxodo, lá no Velho Testamento? Deus diz na sua palavra, ficou para exemplo, advertência, para que nós não venhamos tropeçar nas mesmas coisas que eles tropeçaram. Mas deixa marcadinho aí essa passagem, deixa marcadinho, dobra a folha, faz qualquer coisa, se tiver uma fitinha assim, ó, como eu, ó, deixa aí no lugar, amém? E vai lá no final da Bíblia e abre a sua Bíblia em 1 Pedro. 1 Pedro, lá no finalzinho aí da sua Bíblia você vai encontrar 1 Pedro, antes de Apocalipse, antes de Judas, de João, tem Apocalipse, tem Judas, tem João, e você encontra 1 Pedro, tem 2 Pedro e 1 Pedro. Deixaram marcadinho lá isso, né, irmão, para a gente voltar rápido. Amém? Quem tiver dificuldade, levanta a mão, amém? Estou orando para Deus levantar trabalhadores, obreiros, porque quando tem a palavra assim, tiver dificuldade, já o obreiro já está ali, mas tem o nosso irmão ali, evangelista, para estar ajudando aí. Amém? Amém? Todos se encontraram? 1 Pedro capítulo 3. Glória a Deus.
Olha o que diz a palavra do Senhor. 1 Pedro 3:3. Amém? 3:3. Olha o que diz, ó. Tem um irmão ainda procurando ali. 1 Pedro 3:3. Amém? Ó. Que a beleza de vocês não seja exterior, como tranças nos cabelos, joias de ouro e vestidos finos. Então que a beleza nossa não seja no exterior. Já pensou? Hein, irmão? Eu com a pulseirona aqui de ouro, olha como o meu braço ia ficar bonito, ia combinar com a aliança, hein? Cordãozão daqueles de funk, hein, irmão? Oi, irmão, me dá um cordão de ouro, irmão, bem bonito que eu pôr aqui, ó. Eu andar assim, ó, bichão brilhando aqui, ó, pra mostrar para as mulheres assim, ó, como eu sou poderoso, eu sou rico, ó. Mostrar assim, ó, cordãozão de ouro. Homens estão usando até brinco de ouro, viu? Tá vendo? O que é que está na sua Bíblia? O que é que está na sua Bíblia? Que a beleza de vocês não seja o exterior, como tranças nos cabelos, joias de ouro e vestido fino. Quer mais? Aleluia. Quer mais? Amém. Aqui pertinho, ó, 1 Pedro, 1 Timóteo. Faltam uns 2, 3 livros que você vai encontrar. Vai voltando devagarzinho, amém? Você vai encontrar 1 Pedro, 1 Timóteo. 1 Timóteo, vai voltando devagarzinho, você já chega lá. 1 Timóteo. 1 Timóteo capítulo 2. Olha o que diz a palavra do Senhor. Todos encontraram? Vai voltando assim aos pouquinhos que você não encontra. 1 Timóteo capítulo 2. Amém, irmãos? 1 Timóteo 2:9. Veja o que diz a palavra do Senhor. Vamos já voltar lá, viu, irmãos? Amém? A gente não pode fugir muito. Deus sempre nos ensina que a gente tem que ler no máximo 2, 3 versículos de outras passagens, para que as pessoas não percam a caminhada da história. Senão as pessoas fogem e depois para se encontrar. Às vezes foge é o pastor. O pastor lê um texto, quando pensa que não está lá, não sei aonde, aí não sabe nem onde depois leu mais o texto. Amém? Mas com nós Deus tem nos capacitado, graças a Deus. Amém? Olha o que diz a palavra do Senhor. 1 Pedro 2:9, ó. Da mesma forma que as mulheres em traje decente se enfeitem com modesta e bom senso, não com tranças nos cabelos, ouros, pérolas ou roupas caras, porém com boas obras, como convém às mulheres que proferem servir a Deus. Essa passagem já é mais daquelas que preferem, que aquelas que querem servir a Deus. Irmão, as pessoas que estão servindo aqui a Deus têm que ser o exemplo para quem chega aí na frente. Então quem está fazendo a obra já tem que ser o exemplo para os que estão chegando e eu quero fazer a obra. Aí já vê o que para se espelhar, ser como a outra e ser como o outro, e assim sermos uma igreja santa em Cristo Jesus. Amém? Agora volta lá em Êxodo para nós continuarmos. Amém? Olha o que diz. Já vimos que a mesma coisa que Deus condenava lá no Velho Testamento, Deus condena no Novo também. E tem mais, viu, irmão? Tem mais. Porém, vamos voltar lá, que aquelas horas está. Eu vou já tirar a pilha daquele relógio. A gente tinha um relógio aqui que ele parava, viu? Aí eu dei, não sei para quem que eu dei o relógio. Foi para a irmã Valdirene, foi? Não? Tá vendo? Ele era bom porque parava, aí a gente ia, a palavra ia embora. Amém? Continuando aqui, ó. Versículo 5, amém? Versículo 5, todos encontraram? Êxodo capítulo 33, versículo 5. Amém? Amém. Olha como Deus age conosco. Amém? Ó. Porque o Senhor tinha dito a Moisés: diga aos filhos de Israel: vocês são um povo temível
teimoso, se eu fosse com vocês, ainda que por um momento eu os destruiria. Portanto, tire as suas joias, para que eu saiba o que hei de fazer com você. Irmãos, eu vou ler novamente, porque passou um negócio aí e não deu para entender. Amém? Ó. Olha o que Deus fala na sua palavra. Amém? Amém? Ó. Versículo 5. Ó. Porque o Senhor tinha dito a Moisés: diga aos filhos de Israel: vocês são povo teimoso. Se eu fosse com vocês, ainda que por um momento, eu os destruiria. Portanto, tire as suas joias, para que eu saiba o que hei de fazer com vocês. Bate palma ao Senhor Jesus, irmãos. A gente viu no versículo 3 que o povo tinha tirado, né? E a gente ficou entendendo por que o povo tinha tirado. Porque Deus já tinha falado com eles. E agora é o próprio Deus que diz: tire as suas joias. Antes eles tinham tirado, porque e a gente ficou querendo entender por que eles tinham tirado, né? E por que Deus tinha chamado eles de teimosos, né? Aí a gente foi ver por que uma pessoa é teimosa quando ela é repreendida 2, 3 vezes, né? Aí aqui Deus fala diretamente, não chama mais de teimoso somente, ele fala diretamente: tire as suas joias, para ver o que eu irei fazer com vocês. Irmão, Deus ainda, ele não vai prometer, ele ainda não chega a prometer que vai colocar o povo lá dentro, ele não chega a nos prometer que vai nos abençoar. Ele primeiro diz para nós: tire a sua joia, tire os seus pecados, para ver o que eu irei fazer ainda. Então ele diz: tire. E hoje o Senhor fala conosco: talvez não seja uma joia que ainda te impede de você ser abençoado, talvez seja a mentira, talvez seja um adultério, talvez seja a fornicação, talvez seja a bebida, talvez seja palavrão, tudo que fala palavrão, tudo faz errado, talvez vive fazendo coisas erradas, enganando o próximo. Este pecado ainda impede de você ser abençoado. Aqui Deus diz: tire as suas joias, para ver o que eu irei fazer. Ainda não é uma promessa de abençoar em seguida, mas primeiro tire o seu pecado, para ver o que é que eu irei fazer. Então primeiro nós nos corrigimos, primeiro nós tiramos o pecado da nossa vida e esperar a misericórdia de Deus, para ver o que é que Ele vai fazer. É assim que nós, Pai, agimos com nossos filhos, e é assim que o nosso Pai Celestial age conosco. Amém? Ele espera que nós tiremos primeiro o pecado, para que Ele venha nos abençoar. Aqui, esse povo era as joias. Talvez você não seja joia, talvez seja qualquer outro tipo de pecado, ou seja joia também. Quer ser abençoado? Tire. Você vai ver que no momento certo você vai ver a mudança na sua vida, porque Deus vai ver que você está fazendo de coração, por temor à palavra dele. Não tema a mim. Eu não vejo o que ninguém faz aqui, mal vejo o que a minha esposa faz, mas Deus vê. Deus sabe tudo o que nós fazemos. Nós não podemos esconder nada de Deus. Alô. E se Deus, Ele revela, Ele é poderoso para nos castigar. Amém? Então a palavra do Senhor diz, né? Tire as suas joias, para
que eu veja o que eu irei fazer. Ele vai ver o que vai fazer. Então tira o seu pecado, tiremos o nosso pecado, para que ele veja e veja a nossa conduta depois, veja como nós nos corrigimos, como nós mudamos, e ele possa nos abençoar. Olha aqui para nós finalizarmos, amém, irmãos? Versículo 6, amém? Puxei a Bíblia que até um pedaço arrancou aqui. Olha aqui o que diz aqui, o versículo 6, amém? Ó. Todos estão acompanhando? Versículo 6, amém? Ó. Então os filhos de Israel tiraram as suas joias desde o monte Horebe em diante. Então o povo tiraram as suas joias. Amém? Tiraram por quê? Porque esse era o pecado. Porque isso era o que impedia esse povo de ser abençoado, de entrar na terra prometida. Então Deus, ao falar com este povo, eles ainda já eram teimosos, porque Deus já tinha falado 2, 3 vezes. Amém? E aí Deus fala para eles: tire as suas joias, para ver o que é que eu irei fazer com vocês. Amém? Eu vou ler o penúltimo versículo, porque nosso irmão chegou aqui agora, para ele entender o que Deus está falando conosco. Amém, irmãos? Irmãos, nós estamos no livro de Êxodo, capítulo 33. Vou estar lendo o versículo 5 para que você entenda o que Deus tem falado conosco. Amém? A palavra do Senhor diz, no versículo 5 de Êxodo, capítulo 33, diz: porque o Senhor tinha dito a Moisés: diga aos filhos de Israel, vocês são um povo teimoso. Se eu fosse com vocês, ainda que por um momento, eu o destruiria. Portanto, tire as suas joias, para que eu saiba o que hei de fazer com você. Então o pecado daquelas pessoas era o que? As joias. Mas o nosso pode ser qualquer outro pecado. Deus diz: tire, para que eu veja o que eu irei fazer. Ainda não é uma promessa que Deus vai, tire seu pecado que eu vou te abençoar agora mesmo. Não. Deus diz: tire o seu pecado. Aqui é da joia. Tire a sua joia, que eu irei ver o que eu irei fazer. Sabe quando alguém chega para uma pessoa e diz: fulano, você me empresta sua bicicleta? Eu vou ver, irmão. Se eu não for sair com ela, eu vou ver o que é que eu faço quando eu te empresto. Não deu garantia? Nenhuma. Né? Deus diz: tire as suas joias, para que eu veja o que eu irei fazer. Deus diz: tire o seu pecado, que eu irei ver o que eu irei fazer. Então você quer ser abençoado? Tire. É joia, é mentira, é bebida, palavrão, adultério, fornicação, aquele que é fornicário, case, aquele que, qualquer tipo de pecado. Vamos procurar eliminar da nossa vida e esperar pela misericórdia de Deus, para que aquilo que nós esperamos, aquilo que Ele prometeu para nós, para a nossa vida, nós venhamos alcançar. Quantas coisas a gente quer alcançar neste ano que vem, ou ainda este ano, né? Cada um tem um sonho, tem projeto, tantas coisas. Então que nós façamos a nossa parte, tirando o pecado da nossa vida, tirando as coisas que não agradam a Deus, para ver o que é que Ele vai fazer conosco. Amém? Todos compreenderam a palavra? A palavra está encerrada e as palmas para o Senhor Jesus. Amém, irmãos? Todos compreenderam a palavra? Amém? Deus prometeu para este povo, e as chamou de teimosos, porque eles continuavam no pecado. Mas Deus diz: tire. No caso deles eram as joias, né? Mas talvez você seja um pecado, talvez tão pequeno, que você pode: Senhor, me dá força, Senhor, não deixa mais eu fazer isso, Senhor, segura na minha mão. E você tira e espera no Senhor, para que Ele venha te abençoar. Você venha alcançar aquilo que você tanto precisa. Irmãos, tantas pessoas estão sofrendo
Quantas pessoas estão passando por luta, por dificuldade, e muitas vezes é uma coisinha tão pequena que não está agradando a Deus. Talvez como diz lá no Ceará, uma besteirinha, né? Uma besteirinha, né, irmão? Como diz lá no Ceará, uma besteirinha só você tira e espera do Senhor para que Ele te abençoe a sua família. Amém? Irmãos, vamos dar os recados.